Antes, deixa eu ver se tem alguém vindo hoje, chegando hoje para o curso. E nossa amiga lá também. Pode falar o seu nome, se apresentar para a gente, por favor? Que bom. Você já estudou? Tá. Básico 2. Tá bom. Depois a gente pode conversar um pouquinho, tá? Sobre essa questão. Então, seja bem-vinda, Letícia. Nossa amiga ali. Como? Natália. Aham. Primeira vez aqui na casa, entrei no estudo, venho de uma família espírita, frequentei muito tempo, fiquei um tempo longe, mas nunca estudei. Já não Uhum. conheci o estudo. Que bom. Então, seja bem-vinda. Nossa amiga. Xará. Já frequenciaram alguns anos. A minha filha já está estudando às terças, agora vem às quintas. Uhum. Vou iniciar os estudos. Que bom. Então, seja bem-vinda, Letícia. Mais alguém? Ok. Então vamos lá. Depois a Edi pode passar as orientações para vocês sobre o material que a gente está utilizando, sobre o estudo que a gente está desenvolvendo, tá? Depois o Anderson também disponibiliza as aulas num canal próprio do estudo, então é interessante vocês acessarem os dois encontros, pelo menos o último que nós tivemos, bem importante. O primeiro encontro foi mais uma apresentação, tá? Para nós estarmos todos aí nessa sintonia. Depois a Edi coloca vocês no grupo, tá? E vamos em frente, vamos estudar, que temos muita coisa para ver, tá bom? Pessoal, antes eu queria um voluntário para fazer a leitura de um trecho pequenininho aqui do Vida Feliz, mas tem que ser um de cada vez. Vem cá. Ah, é? Próxima vez você vem de óculos. Você faz um favor, abre aleatoriamente e lê bem alto, tá? Livro Vida Feliz, Joana de Ângeles, Espírito, psicografia de Edivaldo Franco. Porque as pessoas se te apresentem más e egoístas, ou porque te aflijam e desconsiderem, não planejes o revide. Há quem ainda se compraz no mal, quem perturba e se ufana disso. São seres mal saídos do primarismo, adquirindo a luz da razão e a sensibilidade da emoção. Não é justo que desças e a elas te niveles, sofrendo mais, quando podes ascender e elevá-las, alterando a paisagem moral do mundo para melhor. Seja a tua ação de engrandecimento e compreensão das falhas e limites do teu próximo. Jamais te arrependerás agindo assim. Muito bem, então fica aí nossa homeopatia de reforma íntima, né, com Joana. Então, pessoal, a gente vai voltar um pouquinho no que estávamos vendo na semana passada, para a gente já dar sequência na lei de adoração. E hoje a gente vai fazer um trabalho em grupo, tá bom? Eu sei que está todo mundo ansioso para pegar os livros que vocês estudaram, livros dos Espíritos, a apostila que foi em PDF, todo mundo fez a leitura. Aliás, todos fizeram a leitura. Sim? Pessoal, vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que eu não falei, mas eu vou falar. Tem um cronograma de aula lá no WhatsApp de vocês. Tá? Eu não falei isso, não falei, estou falando hoje. Não falei não, né? Lá no cronograma, gente, tem a data respectiva do estudo, temos o tema e temos as perguntas que precisam ser lidas previamente para o nosso encontro.
facilitador. Por que você não falou isso antes? Não facilitei. Muito bem. Pessoal, precisamos fazer a leitura dessas questões para que nós estejamos no encontro sabendo o que vamos estudar. E mais do que isso, é na leitura, na fonte, que nós vamos aprender mais, até do que com o facilitador. Facilitador e outros que virão vão contribuir, mas é nesta leitura que o estudo se constitui na sua beleza, grandeza, profundidade e eficácia. Tá bom? Então a gente pede encarecidamente para que a leitura seja feita, porque são nesses pormenores que a gente vai compreendendo mais e melhor a doutrina espírita. E aqui a gente condensa, nós vamos para os pontos mais relevantes, nós fazemos reflexões conjuntas, mas sem a leitura o estudo fica manco, tudo bem? É importante a gente frisar isso. Aí depois vai chegar no fim do estudo das leis morais, puxa, mas eu não sabia nada sobre essa ideia de politeísmo, sacrifícios, nem mesmo o que era o conceito da lei de adoração, que está bem no comecinho do estudo. Então, às vezes nós perdemos algumas coisas importantes por conta disso. E vou dizer mais. A gente tem que adquirir uma disciplina na leitura. Eu sei que todo mundo tem, mas eu estou falando para mim, tá? Por quê? Porque para esse encontro nós tivemos essas perguntas que provavelmente demandaram de vocês algum tempo para ler, ok? Não é uma leitura assim tão rápida, porque se a gente lê muito rápido, a gente não consegue pegar em profundidade, entender. Então a gente tem que disponibilizar aquele dia da semana, ou um pouquinho por dia. Cada um vai montar a sua agenda da melhor forma possível. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente, semana que vem tem outro tema, depois outro tema, depois outro tema. Se a gente não lê o que era proposto, ficou para trás. Para a gente retomar depois é difícil. É que nem curso online, né? Então, às vezes, é difícil para a gente aderir ao curso online, realmente levando a afinco tudo aquilo. Por quê? Porque há uma flexibilidade maior. A gente pode, de repente, deixar para depois, deixar para amanhã, mais para frente. Quando a gente vai ver, né? Ficou para trás. Tá bom? Então, nós vamos enriquecer o nosso conhecimento dessa forma. Tá joia? A apostila que nós estamos também oferecendo, não é obrigatório, conversamos isso no WhatsApp, adquiri-la física. Isso é mais para quem gosta, para quem sente melhor a leitura ali no papel, mas os PDFs a Edi vai mandando a cada encontro, tá? Então, nós temos a apostila que tem uma maneira bem didática de trazer o conhecimento daquele assunto e o Livro dos Espíritos, que é a nossa base nesse primeiro semestre, tá? Segundo semestre muda o contexto, nós vamos estudar o cristianismo nascente, ok? Muito bem, então só voltando um pouquinho, Anderson, a lei natural aqui, lei divina ou lei natural, que é a mesma coisa, lei de Deus, né? Então, o que a gente extraiu de extremamente relevante no nosso último encontro? Que é necessário fazer o bem no limite das próprias forças. Aqui não está dizendo, olha, convém, olha, seria interessante. Não, aqui está dizendo, é necessário. Ok? Se nós pegamos a máxima, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, nós vamos ter o verbo no imperativo, amar. Amar o próximo. Como quem dizendo, ame o próximo. Tá bom? Então, é necessário fazer o bem no limite das próprias forças, porque cada um responderá por todo o mal que tem ocorrido pelo bem que deixou de fazer. Então, aqui a gente viu que não basta não fazer o mal. É necessário fazer o bem, porque é o que? Da nossa natureza esse movimento. É da nossa essência enquanto criaturas de Deus. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, tá? Então, não há ninguém que não possa fazer o bem. Apenas o egoísta não encontra jamais a ocasião de fazê-lo. E esse fazer o bem não tem a ver
necessariamente com a caridade material. Às vezes é um pouco difícil, mas a gente sempre pode dar um pouco também, né? Materialmente falando, é válido e é justo. Mas quando a gente vai na questão 886, lá do Livro dos Espíritos, nós vamos ver que o conceito de caridade, Kardec pergunta o que é caridade aos espíritos superiores, e a resposta, benevolência, não tem a ver com o material. Benevolência pode ser de várias formas, também o material, não exclusivamente. Benevolência para com todos, a tolerância, a indulgência para com as imperfeições alheias, suportai-vos uns aos outros, ser paciente uns com os outros, e depois o perdão das ofensas. Então a gente vê um sentido bem amplo nessa caridade moral que caracteriza essa resposta da questão 886, tá? Então todos estão em condições de fazê-lo. Então basta estar em relação com outros homens para se fazer o bem. E cada dia da vida oferece a possibilidade àquele que não esteja cego pelo egoísmo. Porque fazer o bem não é somente ser caridoso, mas ser útil na medida do possível, sempre que o auxílio se fizer necessário. É a nossa disponibilidade para que possamos agir como filhos, né, desse Pai que é amor, como cooperadores, como participantes da obra da sua criação. Todos nós temos uma importância muito grande para Ele e precisamos lembrar disso. E aí nós vamos trabalhar rapidamente, em grupo, essas perguntinhas aqui que eu vou também distribuir para vocês no papel. Então, com base na máxima, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, comente. Como entender o sentido da palavra amor e da palavra caridade? Será que é a mesma coisa? Tem diferença? Como que a gente pode, de uma forma bem resumida, diferenciar uma da outra? Esse amar começa por onde? Qual o objetivo da doutrina espírita? Por isso a importância do encontro da aula passada e desse, para a gente entender o que estamos fazendo aqui, por que estamos estudando, qual é o nosso objetivo, não só no estudo, mas nosso objetivo existencial como seres humanos. Melhor dizendo, espíritos. Como distinguir autodescobrimento, autoconhecimento e autorrenovação? Qual a sequência das três propostas? Então, são três pilares que é importante a gente saber, em linhas gerais, o que cada uma dessas preposições quer dizer e qual que é a ordem disso no nosso trabalho de renovação interior. Quais as características da prece eficaz? Aqui a gente já volta tanto para a lei de adoração, que nós estamos estudando e vamos falar mais, quanto para o convite à leitura do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi obtereis, e lá nós vamos ter um estudo bem rico, independente de nós não estarmos no estudo do Evangelho agora, mas nós vamos entrar, e a gente vai ver tudo a respeito da prece que nós precisamos saber, tá? Capítulo 27, Pedi e obtereis. Muito bem. Vou entregar para vocês, e isso aqui vai estar disponibilizado também lá no nosso material que vai ser enviado, um gráfico, que esse gráfico aqui a gente vai estudar. Ninguém precisa ser escolado em matemática, estatística, probabilidade, nada disso. Mas é um gráfico que, olha, acho que todo curso eu trago. Seja na tela, seja no papel, para a gente meditar sobre isso, entender o que estamos fazendo na Terra, tá? Por isso, talvez essa seja a reflexão mais importante de todo o ano. Então, que bom que estamos aqui. E quem não veio, espero que assista ao nosso encontro depois, para não perder isso aqui. Tá bom, gente? Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer grupos de 4 ou 5. Estamos em... Vamos lá. 2, 4, 5,
Podemos fazer de 5, tá bom? Beleza? Então vamos, depois a gente volta para os lugares para a gente continuar o nosso desenrolar. Grupinhos de 5, tá bom? Pode movimentar as cadeiras. Bom, quem está iniciando o estudo da doutrina espírita e quem já vem estudando e talvez não tenha meditado em relação ao objetivo da doutrina, no encontro da semana passada e nesse, isso fica bastante claro. E é importante a gente saber o que a gente está fazendo. Bom, nós estamos estudando, tá? Para quê? Qual que é o meu objetivo? Qual o objetivo do meu objeto de estudo? Senão não tem sentido. Né? Então nós precisamos fazê-lo sabendo por que fazemos. É a mesma coisa. Nós vamos pegar esse gráfico que está aí e nós estamos com fé, com prece, com exercício, com esforço, trabalhando nessa autorrealização dessas virtudes que estão aí. Agora, se eu não tenho essa consciência clara de que o meu objetivo enquanto espírito é esse, nós vamos ficar só que nem caranguejo, para lá, para cá, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, e a gente já está no momento em que nós queremos o quê? Dar um passo maior. Para dar um passo maior, a gente tem que ter a consciência do que estamos realmente buscando e fazendo. Ok? Então, esse encontro vai ajudar bastante a que a gente entenda, ao mesmo tempo, a simplicidade da doutrina, porque nada mais é do que a elucidação maior do Evangelho, e o Evangelho é o resumo da lei divina. Então, a gente tira o Evangelho, a gente tira a doutrina de um rótulo de religião estrito sensu. Ela passa a ter uma vertente de religiosidade em que nós vamos, sim, reconhecer que Deus existe, que Ele é bom, que Ele é amor. Nós vamos ter essa ciência. Nós vamos entender que nós somos filhos desse Pai e que nós precisamos o quê? Nos reconectar, nos religarmos a Ele diuturnamente. Não é? Caminhar junto a Ele, com os nossos pensamentos nele. E fazendo isso, estaremos com os nossos pensamentos e ações voltados também para a lei dele que está em nós, está escrita em nós. Então existe toda uma simplicidade na doutrina espírita, e essa simplicidade que a gente precisa extrair, porque o resto é desdobramento. Bom? Então quando a gente lê, né? Quando a gente lê essa máxima, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso já era conhecido antes mesmo da vinda de Jesus. E Jesus vem e explica isso de uma maneira muito mais clara àqueles que eram os seguidores da lei, mas não compreendiam nem mesmo quem era o próximo. Aí Jesus vem e traz a parábola do bom samaritano, e aí a gente vê quem é o próximo realmente, né? E quem que realmente ajudou aquele que estava caído, enfim. Muito bem. Como entender o sentido da palavra amor e da palavra caridade? Então, tem diferença? A princípio pode ser que não, né? A gente pode ler aquele poema do amor de duas formas. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor, sou como o metal que sou, ou como um sino que tine, por aí vai. Mas eu posso dizer também, se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como o metal que sou, ou como o sino que tine. O sentido vai ser praticamente o mesmo. Mas a gente pode tirar uma diferença disso. Tá? E eu queria saber o que vocês pensaram a respeito. Então, quem quiser, levanta a mão e a gente passa. A diferença entre amor e caridade, nesse sentido do estudo que nós estamos desenvolvendo, ou é uma coisa só? Ou podemos, se tem o mesmo sentido, extrair um sentido que faça uma diferenciação para uma melhor compreensão? Oi. Boa colocação. Alguém mais?
A caridade seria, digamos assim, os desdobramentos do amor. Uhum. Tem mais. Expressão, uma manifestação, né? Muito bem. Eu falei que ia ter chamada oral para quem estava fora da roda, né? Então vamos começar, chamada oral para quem sentou lá atrás. É isso mesmo, gente. Quando a gente pensa nesse amar, o amar é exercitar o amor. E a caridade é o exercício do amor. Não é? Então, quando a gente visualiza esse gráfico, nós vamos observar aí que há derivados do amor. Tudo que está caracterizado como virtude depois eu vou colocar aqui, fica mais fácil, mas só para explanar. Tudo que fica caracterizado aqui como virtudes, né? Então, dentro do amor tem humildade, modéstia, compreensão, tolerância, pacificação. São derivados do amor, são desdobramentos de um sentimento que é o ponto mais alto desse sentir. Não é? Porque a gente vai aprender o quê? Com Leon Denis e os estudos, né, que vêm trazendo as mensagens espíritas, que no princípio o homem só tem instintos. É isso? Nas primeiras reencarnações, instintos. Mais avançado, ele passa a ter sentimentos. E conforme ele vai se desenvolvendo, ele passa a desenvolver o ponto mais alto do sentimento, que é o amor. Ok? Então, todos nós temos esses sentimentos, mas nem todos os nossos sentimentos corroboram com esse amor que todos nós carregamos. Então, quando nós vamos verificar, puxa, mas por que amar? Por que eu devo amar? Por que eu devo amar o meu amigo, o meu inimigo, seja quem for? É porque o amar é da natureza humana. Isso é da essência humana. Melhor dizendo, do espírito. Nós, enquanto espíritos, nós temos esta faculdade de amar que foi trazida pelo Pai no ato da criação. Então, é nosso. Então, é da semente à árvore frondosa. Então, no começo, instintos, sensações, sentimentos, depois o amor como requinte do sentimento. Até chegar nesse requinte à árvore frondosa, Jesus. E nós estamos aí nessa caminhada, não estamos no começo da trajetória. Eu falo, no começo o homem só tem instintos. Já passamos por aí. Hoje existe, né, já uma dualidade, digamos assim. Estamos mais tendentes ao bem, mas ainda carregamos algumas questões que precisamos transformar para que esta árvore prossiga nessa jornada evolutiva se desenvolvendo. Certo? Então, quando a gente lê na questão 621, onde está escrito a lei de Deus? E a resposta na consciência, isso quer dizer que está gravada no espírito. Nascemos não na reencarnação, fomos criados com esse amor em nós. Isso. Então, quando a gente pensa naqueles irmãos nossos que olhamos e falamos, nossa, mas de amor não estou vendo nada. A gente não está vendo nada hoje. Mas um dia serão esta mesma árvore frondosa que Jesus e que nós também estamos caminhando. Então, tudo é evolução, tudo é progresso, tudo é revisão de atitudes, arrependimento aliado à reparação, e assim a gente vai deixando para trás o homem velho, a mulher velha, e se transformando no homem novo, na mulher nova. Certo? Então a gente vai entendendo que o amor é da minha natureza. Então, se o Denis chegar para mim e falar assim, olha, teve um problema com uma pessoa e eu não consigo perdoar essa pessoa. Eu vou falar para ele, olha, no momento você não está vibrando no seu potencial máximo do perdão. Porque você é perdão em essência, você só não está ainda vivenciando isso na íntegra.
Então, se alguém disser assim, puxa, eu não consigo perdoar, ela está dizendo, eu não quero perdoar. Então, esse movimento, esse esforço, entender que isso é bom para si, levará essa pessoa a esse progresso, a esse desenvolvimento, essa aquisição de virtude. E isso é válido para cada virtude que a gente está vendo aí nesse gráfico. Okay? Mas a questão A é isso mesmo. Né? Nós somos amor, mas para que esse amor seja enriquecedor para si e para o outro, ele precisa ser desdobrado em vivências que se manifestam nesse sentido desse amar. Ok? Então, é como a gente pensar em algo que não é utilizado na sua potencialidade. Vamos pensar um foguete americano da mais alta tecnologia, pronto para decolar. Tem todo o potencial para decolar, mas se essa mola propulsora que impulsiona esse foguete para o alto não for acionada, tem o potencial, mas vai ficar lá, não vai decolar. Puxa, mas tem todos os recursos, toda a tecnologia que é necessária para um foguete decolar? Sim, mas ele está estagnado, está parado. E a mesma coisa nós, muitas vezes. Nosso potencial é justamente de sermos pessoas benevolentes, indulgentes, que desenvolvem o amor, perdão em todas as suas nuances. Mas às vezes nós estamos sem saber que nós somos isso. A gente olha para semente, mas não enxerga a árvore. A gente olha para a gente e fala, nossa, mas eu um dia vou ser tão evoluída quanto Jesus? Sim. Sim. A árvore está lá, nós estamos caminhando. Qual a velocidade disso? Vai depender da gente. É um passo de cada vez, a evolução é progressiva, não dá saltos, mas é chegado o momento que nós precisamos dar um passo um pouco maior, talvez, do que estamos já ao longo de várias existências oferecendo a nós mesmos. Né? Então, tudo bem em relação a essa distinção? Esse amar começa por onde? Simples, né? Amar ao próximo, então começa pelo próximo. Certo? Gostei do silêncio. Essa vez foi positivo. Porque é sinal que aquilo que o facilitador está falando não é por aí, né? Sem dúvida. A gente tem que inverter a frase, né? Sempre. Então, como a si mesmo, amar o próximo. Por quê? Porque eu vou oferecer ao outro o que eu consigo oferecer a mim. Se eu não me perdoo, como eu perdoo alguém? Se eu sou implacável comigo, como eu serei generoso, manso, pacificador em relação ao outro? Não dá. Não é? Mas isso não quer dizer que esse pensamento deve ser egoísta, né? Eu vou me amar, então é tudo para mim, nada para o outro. Não é nesse sentido. É o amar-se no sentido do amor, não da satisfação das nossas necessidades e desejos, muitas vezes, que não guardam relação com essa proposta. Então eu vou trabalhar auto-perdão? Sim. Vou ter paciência comigo? Sim. Mas eu vou ter também aquela autorresponsabilidade de entender que se eu não fizer por onde, eu não vou sair do lugar e o foguete não vai decolar. Né? Oi, Edi. É isso. E a gente vai oferecer o quê? Aquilo que a gente tem. Não é isso? Como que eu dou o que eu não tenho? Vou fazer um empréstimo. É melhor nem falar essa palavra, porque só se fala nisso. Banco, né? Tá todo mundo falando nisso. Então, eu preciso o quê? Oferecer o que eu tenho. Então, eu preciso trabalhar em mim essas virtudes para que eu possa oferecer. Ok? Esse é o movimento que a gente precisa pensar. Qual o objetivo da doutrina espírita? Isso quem já estudou sabe, porque a gente sempre trabalha esse entendimento. Certo, Edi? Certo.
evolução espiritual querem trazer frases, entendimentos assim curtos para a gente poder formar um conceito. Objetivo da doutrina. Objetivo da doutrina. Promover recursos para que o seu adepto se melhore, né? Não é o maior. Não é o maior. O objetivo da doutrina espírita, quando a gente fala objetivo, o que a doutrina se propõe? A entregar o quê? Comunicabilidade com os espíritos é um dos princípios básicos da doutrina. Então, fé em Deus, imortalidade da alma, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade com os espíritos. Faz parte, é um pressuposto da doutrina. Mas qual o objetivo de tudo isso? Para que esta comunicação com o mundo espiritual? Isso. O que mais? Quando Jesus disse assim, sois deuses, será que foi só no sentido de que era possível a criatura promover os milagres que Jesus realizava? Ou será que também era no sentido de entender que há a divindade na criatura, né? A divindade está em cada um de nós. Então, se a gente vai para um trabalho um pouco de reforma íntima, despreparados daquilo que eu entendo como aquilo que eu sou, eu não vou conseguir realizar esse trabalho. Então Jesus vem trazer o quê? Esta ligação estreita entre a criatura e o Criador. Fala, olha, você é filho desse Pai de amor e você é amor também. E é necessário que você desenvolva esse amor para que você seja feliz, para que você evolua. Porque quando a gente fala em evolução, a gente entende, a evolução é o progresso espiritual com base no desenvolvimento dessas virtudes. Por quê? Porque nós estamos o quê? Acionando esses desdobramentos que caracterizam o sentimento inato de cada criatura. Nós estamos trabalhando aquilo que nós somos. Puxa, eu estou trabalhando o perdão. Então, estou racionalizando a situação, entendendo que isso é bom para mim, entendendo que isso é valioso aos meus olhos, aos olhos do Pai, que eu vou retirar as mãos do pescoço do outro e me libertar. Então, a gente vai racionalizando e vai caminhando. Mas para que fazer isso? Porque é da nossa natureza fazer isso. Porque se a gente não faz, a gente adoece. Então, tem um significado importante que é o quê? Promover felicidade. Porque quando a gente fala em evolução e progresso, nós estamos falando em felicidade interior. E às vezes a gente acha que é só nos mundos mais adiantados. Muito bem, pode muito bem um espírito que já está numa condição bastante elevada e já em outras pairagens espirituais, com o seu progresso espiritual já bem adiantado, reencarnar-se no mundo como a Terra, que ainda é de expiação e de provas, e nem por isso a sua felicidade será turbada, porque ela não está fora, está dentro. Então, o progresso espiritual tem a ver com esta paz interior, com esta felicidade que se constitui na medida em que nós vamos o quê? Exercitando este amor por meio desse movimento caridoso que é da nossa natureza. Então, quando o Denis chega e fala, não, eu vou trabalhar o perdão porque é importante, ele vai ter essa consciência de que é importante para ele, o desenvolvimento dele, para a paz interior dele e para a felicidade dele. Né? É da lei amar? É.
Mas essa lei está escrita em nós. Só existe uma lei que rege as criaturas porque nós somos partes desta natureza que é a vida. A lei de Deus para a sua criatura que é filha desse Deus, que também traz a potencialidade do amor dentro de si. Quando a gente entende isso, o olhar para nós muda. O olhar ao outro muda, porque nós vamos ver também cada um como sendo importante aos olhos do Pai. E que merece o nosso respeito como nós merecemos, e assim vai. E aí Jesus vai o quê? Promovendo essa ideia de fraternidade universal, que vai além da caridade com o nosso próximo mais próximo, que são aqueles também que estão no nosso lar, né? As pessoas que reencarnam junto a nós, e temos compromissos, e não é por acaso que estamos juntos. Então essa caridade começa consigo, se externa para os próximos mais próximos, mas a ideia é justamente um amor fraterno e universal, que transcende essas portas dos lares e desses ambientes mais estreitos de afetividade. Então, é o bom samaritano sendo olhado, né, como algo que é importante. São as pessoas que não são do nosso relacionamento também, fazendo parte desse nosso olhar caridoso. Ok? Então, esse é o objetivo da doutrina espírita, oferecer estas ferramentas, este conhecimento de que nos reconheceremos como verdadeiros espíritas na medida em que vamos o quê? Domando as nossas más inclinações e podendo dizer que hoje estamos melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Por que o verdadeiro espírita? Porque é aquele que compreendeu o objetivo do espiritismo e caminha nessa direção. Não fica patinando. É bonito, é gostoso, a leitura é interessante, romances, mas só isso não dá para dizer que nós somos espíritas. Não é? Eu preciso entender o que é a doutrina e ser participante desse processo. Quem está num time de futebol, o jogador profissional, chega naquele time para vestir a camisa daquele time. Então, é o dever dele marcar e desenvolver, ajudar a equipe nesse sentido. Né? Então, existe um objetivo. Está lá a esmo, está lá com um objetivo. O nosso objetivo é jogar no nosso time. E jogar no nosso time também é jogar no coletivo. Né? Muito bem. Tudo bem até aqui? Como distinguir autodescobrimento, autoconhecimento e autorrenovação? Primeiro vamos para a sequência. Existe uma sequência natural para que a gente possa atuar e alcançar o objetivo desse amor manifestado nessas virtudes aqui que a gente viu? Começamos por onde? Pela autorrenovação? Começamos pelo autodescobrimento? Começamos pelo autoconhecimento? Autodescobrimento? Mais alguém? Autoconhecimento? Confunde um pouco, porque as palavras elas podem até suscitar uma certa dúvida, mas o autodescobrimento, num primeiro momento, é esse movimento que nós falamos aqui. Eu me reconheço como filho do Pai, que é amor e que eu sou amor. Eu sou imortal, que eu tenho um progresso a realizar, a empreender e a seguir nesta senda. Então, esse é o autodescobrimento. Eu sou espírito. Espírito. Ok? Eu estou Sandro, mas eu sou um espírito imortal, tendente aos cumes mais elevados da evolução. Ok? Então, a centelha divina do amor está em mim. Então, eu me autodescubro. E quando a gente faz isso,
quanto de baixa autoestima a gente começa a deixar de lado, quanto de depressão a gente consegue começar a transcender, não desconsiderando todos os recursos da psicologia e da medicina para ajudar, mas o quanto esse olhar, né, que precisa também vir de dentro, vai contribuindo para que haja esse dissipar das nuvens, né, que dizem respeito ao desapreço e ao desamor por si mesmo. Então a gente começa a trabalhar um olhar completamente diferente em relação a nós mesmos. Então Deus, ele tem um olhar a cada um dos seus filhos e ele nos considera preciosos, diamantes. Ainda estamos nesse processo de burilamento, mas nem por isso o olhar dele é diferente. E por que o nosso vai ser diferente? Ah, nós estamos assim ou assado? Sim, reconhecer com humildade e trabalhar para melhorar, mas não deixar de reconhecer o que se é em essência. E aí a gente começa a avançar muito melhor, né? Então, o autodescobrimento. Depois, o autoconhecimento, que vem a partir do quê? De uma autoanálise acerca de como eu estou. Então, eu pego o meu objetivo, que é a minha autorrenovação, mais especialmente o Evangelho. Né? Isso aqui é o nosso guia sagrado, precioso, sem nenhum tipo de afetação, mas é a realidade. Mahatma Gandhi já afirmava isso, né? Então, se todos os livros sagrados da humanidade se perdessem e restasse apenas o Sermão da Montanha, ele dizia que a humanidade estaria salva. Não é isso? Então, nós temos aí preceitos de felicidade, de evolução e de progresso. Então, esse é o nosso objetivo, entender que aquilo que Jesus vivenciou não é para ficar apenas no The Chosen, nem nos filmes, nem nos escritos e nem nas palestras. O que Jesus trouxe é para ser olhado, observado, entender que é o nosso dever ser. Ah, hoje ainda não é. Sim, mas vai ser. Se eu começar a trabalhar hoje, a cada dia isso vai crescer e se desenvolver. Ok? Então, eu olho, eu tenho esse parâmetro e aí eu consigo me autoanalisar. E nesse PDF de vocês aí, e quem não recebeu da aula passada, está lá, né, esse caminho dessa autoanálise, autoconhecimento e transformação vivencial. Depois deem uma olhadinha e a gente vai passar para vocês, tá? Quem chegou hoje. Então nós vamos ter depois o autoconhecimento, porque a gente só a partir daquilo que conhece transforma. Então o Denis precisou reconhecer a necessidade dele se trabalhar nesse sentido do perdão. Falar, nossa, eu me autoanalisei e me vi ressentido. Fala, nossa, eu guardo um ressentimento do meu pai que vem lá da minha infância. Acolhe o sentimento, mas trata de transformar. Porque esse sentimento gera uma energia, essa energia cristalizada pode obstruir o bom funcionamento dos seus centros de força e ocasionar uma enfermidade até mesmo grave. Então, as recomendações de Jesus, elas não são ético-morais, elas são recomendações, profilaxia de saúde, de paz de consciência e de felicidade interior. Ok? Então, eu vou perdoar sabendo por que eu devo perdoar. Ok? Então, o autoconhecimento, ele provém da autoanálise. Então, eu me conheço e vou o quê? Trabalhando as virtudes que eu preciso trazer para mim. Tudo bem até aqui? Tá. Já vamos falar da prece eficaz. Deixa eu só... Libera aqui para mim um pouquinho. Tá bom, para ficar mais claro aqui para a gente. Então, quando a gente fala o amor é aquilo que somos em essência. E ali poderíamos até substituir esta palavra amor por caridade. Porque aqui nós estamos vendo que os vários desdobramentos desse sentimento maior. Então, qual que é o meu dever ser? O objetivo da doutrina espírita me convida nesse sentido.
a que nós desenvolvamos humildade, caridade, modéstia, sobriedade, resignação, sensatez, compaixão, generosidade, beneficência, afabilidade, doçura, compreensão, tolerância, perdão, brandura, pacificação, gratidão, renúncia, indulgência, misericórdia, paciência, mansuetude e vigilância, abnegação, perseverança, devotamento, etc, etc, etc. Então, puxa, eu não tenho ainda a humildade. Bom, se eu não tenho humildade, eu tenho alguma coisa no lugar dela, que é sempre a imperfeição, né, que está ali oposta à virtude. Então eu tenho orgulho. Puxa, mas eu não sou orgulhoso. Eu não sou orgulhosa, imagina. Como é que você fala uma coisa dessas? E na verdade, enquanto nós não formos esta humildade na sua expressão na expressão máxima, nós estaremos ainda com um certo orgulho, precisando o quê? Ser transformado. Como que eu transformo o orgulho? Trabalhando a humildade. Eu não consigo pegar o orgulho e rasgar ele e falar, não, joga para debaixo do tapete, eu não quero nem saber dessa conversa e não sei nem do que se trata. Isso não vai resolver, porque se não existe a virtude, há a imperfeição. Se não existe o perdão ainda desenvolvido, existe o quê? A imperfeição do desejo de esforço, revide, e o ressentimento que se mantém em qualquer circunstância em que somos maltratados ou ofendidos. Então, se eu quero evoluir, eu preciso olhar o que eu sou, embora eu ainda não esteja na totalidade, e desenvolver isso. Virtude por virtude. Não é? É assim que a gente vai avançando. E, naturalmente, tudo aquilo que é desdobramento do desamor vai sendo substituído. Quando Jesus falava da parábola do joio e do trigo, o joio e o trigo precisam crescer juntos. Não dá para pegar o joio das imperfeições e arrancar de dentro da gente. Crescem juntos. Mas no momento em que eu vou cultivando o trigo, desenvolvendo as virtudes, o joio vai sendo sufocado e vai sendo retirado daquele ambiente, ou seja, de dentro de nós. Então, não adianta negar a imperfeição, não adianta adiar o processo de transformação, porque a vida vem, muitas vezes, nos convidando a esse apressar da marcha, não é? E o melhor que temos a fazer é reconhecer, falar, puxa, que bacana, né? Como isso vai ser bom para mim na medida em que eu trabalhar, e a gente pode e deve trabalhar, isso precisa ficar claro. Então, quando a gente fala do orgulho, vaidade, inveja, ciúme, avareza, ódio, remorso, vingança, agressividade, impaciência, negligência, ociosidade, reminiscência, que são aquelas lembranças ruins do passado, tendências negativas, etc., tudo está dentro dessa esfera do desamor, que é o combustível adulterado que não serve para a nossa máquina perfeita do espírito, que é o amor. É o único combustível que serve para a nossa felicidade, está aqui embaixo. Ok? E quando a gente fala dos vícios químicos e sociais, também nós encaixamos aí nesse desamor. Porque se eu preciso me amar para amar, aquele trabalho lá de cima é imprescindível para que eu seja realmente feliz e esteja caminhando na direção da minha evolução, do meu progresso. Tudo bem? E aí nós vamos ver o quê? Eu me autoanaliso e passo a me autoconhecer. Na medida em que eu me autoconheço e trabalho a autorrenovação, eu vou encontrando a vivência plena, que é aquela vida abundante que Jesus menciona. Não é abundante materialmente falando, é abundante em termos de riqueza espiritual. Ok? Então, autoanálise é o processo sistemático, diário e permanente de autoquestionamento e exploração do terreno íntimo,
interrogação da consciência. Depois, autoconhecimento, domínio da técnica de autoanálise. Consciente treinado, penetra no inconsciente e observa as experiências antigas sob novos ângulos, menos defensivos. A gente se permite ser imperfeito, ainda que nós não desejemos. E vamos trabalhar para que isso se modifique. E vai modificando as disposições com a visão ampliada adquirida hoje. Vida plena, o controle pleno do comportamento defensivo e liberação das potencialidades positivas, que são as potencialidades divinas, não é? Que nós temos por conta desse amor que está em nós. Funcionamento integral do ser em suas vivências. Esse é o objetivo da doutrina, esse deve ser o nosso objetivo enquanto espíritos, ainda que eu esteja num outro segmento religioso, não tem problema. Podemos escolher qual quisermos. Até mesmo uma senda que não seja cristã. Mas, se estivermos dentro dessa perspectiva de progresso, vamos chegar no destino da mesma maneira. Então nós temos um facilitador, que é o Evangelho, e ainda mais sob esta terceira revelação, que é a doutrina espírita, elucidando, aclarando, nos ajudando a compreendê-lo muito melhor, de uma forma mais fácil e que nos possibilita trazer isso para o nosso dia a dia. Certo? Tudo bem até aqui? Ficou mais fácil esse gráfico? Parecia um pouco... como é que vocês disseram? Estava bugando. Tá. E aí nós temos essa divisão didática da lei natural, que é a lei de Deus, lei divina. Lei de adoração, lei do trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, e a mais importante, a lei de amor, justiça e caridade. Então, aqui é só uma forma de nós estudarmos os desdobramentos da lei divina, da lei de amor. Ok? E hoje estamos falando da lei de adoração. Okay? O que é adorar? Elevar o pensamento a Deus, aproximar nossa alma a Ele. Eu acredito que vocês fizeram a leitura do Livro dos Espíritos. Quem não fez, vou pedir para que façam essa semana. E na semana que vem, se houver alguma dúvida em relação a essa leitura, tanto da lei divina ou natural, quanto da lei de adoração, tragam para que a gente possa discutir aqui. Tá bom? E para finalizar, quais são as características da prece eficaz? Fica a lição de casa para que a gente faça a leitura do capítulo 27 do Evangelho, Pedi e obtereis, para fazer uma ponte com esse estudo que nós fizemos da lei de adoração. Tá? Capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Prece eficaz. Então vamos lá. Características. Quem pode ajudar para a gente fechar? O que torna uma prece eficaz? Bom, toda prece chega ao Pai. Como que a prece chega ao Pai? Nós estamos imersos no chamado fluido cósmico universal que preenche todo o universo. Da mesma forma que o ar é o veículo do som, este fluido cósmico universal é o veículo do pensamento. Então, nosso pensamento viaja por meio deste fluido. André Luiz chama o hálito do Criador. Está presente em absolutamente todo o universo. Não há vácuo no universo. Tudo está preenchido por esse fluido. Então, nosso pensamento, ele, claro, chega aonde o direcionarmos. Então, nossas preces são ouvidas? Sim. Quanto maior o fervor, quanto maior... O fervor não é nem falar alto, não é nenhum ato exterior. Não. O fervor é aquele sentimento que vem da alma, vem de dentro. Então, quanto maior este fervor, maior a ligação, maior esta eficácia da nossa prece. Ok? Quem ia falar? Característica. Um de cada vez. Não levanta a mão tudo junto, porque senão o facilitador se embanana. Não é? Sincera. Não é? Vir do coração, porque nós elevamos o pensamento ao Pai, Deus tudo sabe, tudo vê, não é? E se agrada
com aquela prece que realmente é sincera, que vem da alma, não é? Que mais que a gente pode colocar? Humildade, não é? Nos colocarmos pequeninos diante dele, como filhos, e não com qualquer tipo de exigência ou ar, às vezes até de superioridade, né? Então essa humildade é importante. Que mais? Sinceridade, né? Que foi dito. Que mais? Como? Simples, clara. Às vezes há mais potência na prece quando ela é trazida do coração do que quando a lemos, não é? Porque se lemos também de qualquer jeito, de uma forma a não meditar e sentir as palavras, a sua eficácia ela se torna mais limitada. Então a prece espontânea que venha da alma, venha do coração. Pode ser feita em pensamento ou só é eficaz se for verbalizada? Pensamento, o que importa é esse fervor da alma que vem de dentro, né? Posso fazer sentado, em pé, na via pública ou recolhido? Sim. Né? E muitas vezes é oportuno, se nós estamos em algum local e uma situação adversa, situações que nos convidariam àquela prece, levarmos o pensamento, né, com o nosso sentimento colocado ali, e certamente seremos ouvidos e atendidos. Ok? E mais? A fé, né? Aquela certeza de que o que for melhor virá. Às vezes a gente pode pedir a cura de uma enfermidade com muita fé, mas é melhor a gente, com muita fé, pedir que seja feito o melhor para nós, conforme a vontade de Deus. Não é? Porque Ele sabe o que é melhor. Então, a gente precisa sempre se colocar como aqueles que estão resignados ante a vontade dele, não é? Mas colocar a nossa fé, porque às vezes aquela enfermidade e a prece fervorosa com fé poderá advir inspirações dos bons espíritos para que eu modifique certas questões interiores a fim de que aquela enfermidade possa transformar-se. Porque toda enfermidade, ela tem a sua causa aonde? No desamor, né? Toda enfermidade tem a sua causa nesse campo do desamor. Alguma coisa originou. Seja nesta, seja em outra, não é porque o amor só vai produzir saúde, só vai produzir bem-estar, só vai produzir alegria. E é isso que a gente vai aprendendo com Jesus e com a doutrina, né? Então, por isso que esse encontro é importante para que a gente se situe, né, dentro dessa preciosidade que é o Espiritismo, mais ainda o Evangelho, que vem só aclarar este Evangelho, e a gente se coloque como filhos desse Pai amor, sabedores que somos amor também. Pode colocar a música para a gente.